Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Pietro e hoje teremos mais um book haul, um videozinho onde eu vou mostrar minhas últimas aquisições, um recebido também, temos um recebido hoje, e enfim, referentes ao mês de fevereiro e março. Esses 2 meses acho que foram os meses que menos comprei livros assim, em um bom tempo, não tem muita coisa. Se vocês olharem o último book haul, o de janeiro, que assim, é dezembro, janeiro, é muito mais coisa. Esse tá bem mais discreto, tá bem mais modesto. Como teve carnaval, eu gastei boa parte do dinheiro em saídas, em bebidas, em coisas do tipo. Agora, em março, eu voltei a comprar alguns livrinhos, mas em fevereiro acho que eu comprei 3 livros. Assim, é inédito isso. E foram coisas assim que eu não achei, que eu achei imperdíveis. Eu falei, vou comprar. Mas o grosso foi em março. Enfim, não tem porque ficar enrolando, fazer grandes prefácios, vamos direto ao vídeo. Separei por temas, né? Vamos começar com romances. Comprei poucos romances. Comprei, tava em promoção na Amazon, comprei. Não sei se deveria, né? Porque tem tudo legal já, comprar na Amazon não, mas eu comprei. Esse livro aqui, Kokoro, do Natsume Soseki. Nunca li nada desse cara, é um dos grandes autores japoneses do começo do século XX. Sei que muita gente já leu, muita gente gosta muito, então vai ser uma das minhas próximas leituras, eu acho. Enfim, foi um pouco caro, os livros da Estação Liberdade não são tão baratos, mas é um livro com uma ótima qualidade. Eu gostei muito do papel, eles usam papel que não é o pólen, eles usam avena. Eu já tinha alguns livros com esse papel, mas ele é muito agradável. Eu acho que ele é um pouco mais agradável que o pólen. Enfim, a única coisa que eu posso falar sobre o livro, eu não li ainda, não sei nada sobre a história, não sei nada. Então, um pouco um tiro no escuro. Tô tentando ler vários clássicos japoneses do século XX, vocês estão vendo, tô fazendo várias resenhas. Esse vai ser o 4º esse ano, e olha que a gente tá em abril, né? Eu queria ler coisas mais antigas, mas não tem quase nada traduzido para português. Tem traduzido para inglês, mas é caro. Tem uns Penguin Classics de coisas mais antigas, mas é caro. E, enfim, não tô lendo muito. Eu tenho esse aqui, que eu já li inteiro, que é uma antologia de literatura japonesa. Daria para reler algumas coisas e fazer algumas resenhas, mas não sei se seria muito interessante. Eu queria ler coisas novas e mais aprofundadas, porque aqui é muito por cima. Mas eu gosto muito de literatura japonesa. Também gosto muito de literatura chinesa, mas também é bem difícil de achar coisas interessantes. Bem, o próximo eu recebi de uma seguidora. Eu não sei se eu posso falar o nome das pessoas que mandam os livros, eu não sei se é decoroso, não sei se é legal, se as pessoas querem se expor. Mas eu recebi de uma seguidora querida. Muito obrigado, estou agradecendo aqui oficialmente. Eu tô louco pra ler, provavelmente vai ser uma das minhas próximas leituras. Eu acho que vai ser a minha próxima leitura. Só que vai demorar pra sair a resenha, porque tem um delay grande entre eu terminar a leitura e fazer a resenha. Eu tô com várias leituras terminadas que eu ainda preciso começar a pensar resenha, etc. As resenhas dão muito trabalho, tá? Se vocês querem apoiar o canal, a primeira coisa que vocês podem fazer é assistir as resenhas, engajar as resenhas, porque de longe são os vídeos que eu mais gasto tempo, né? Além do tempo de leitura, tudo bem, não tô contando, porque eu vou ler de qualquer jeito as coisas. Eu leio essas coisas naturalmente, independente do YouTube ou não. Mas tem todo o tempo de ler, material de apoio, de pensar o livro. Tá sendo muito bom pra mim, eu tô pensando muito, e é bom pensar, e refletindo muito sobre as coisas que eu leio. Mas dá um trabalhão. Não é como esses vídeos, assim, Bookshelf Tour, que eu simplesmente sento e faço, ou Book Haul, eu sento e faço. É um pouco mais trabalhoso. Mas enfim, vai demorar pra sair a resenha, mas eu tô louco pra ler. Parece muito legal isso aqui. Eu li pouco de José Alencar na vida, eu li as coisas da FUVEST, que era Tio, que eu achei insuportável, nem sei se eu li inteiro, se eu fiz tipo leituras de açougue, assim, fatiado, peguei filé mignon, se aqui existe um filé mignon naquilo. Não li direito. Mas minha mãe leu Senhora, e ela sempre fala que é muito divertido. Então, tô pensando em ler. Ela leu na escola, né, no colégio dela. Anos atrás, 55 anos atrás, eu acho, 50 anos atrás. Mas quero ler, tô ansioso pra ver o que vai ser. Quero ver como vai comparar, porque eu li o Memórias de um Sargento de Milícias, fiz a resenha, não deixem de conferir, ficou legal a resenha. E o microfone me tirou do sério, porque vai girando e tal.
Vocês já sabem disso, não tem porque falando do microfone. Fiz a resenha do Memórias do Sargento de Milícia, vocês podem conferir, vou colocar o link. Quero ver como vai comparar o José de Alencar com o Manuel Antônio de Almeida, com o Machado de Assis, quero ver. Eu tenho um também que eu preciso ler, vou mostrar pra vocês aqui, que parece bem legal, que é uma antologia de conto romântico brasileiro também, pela Carambaia. Ele vem com essa coisa feia, eu coloquei na parte de trás, porque a capa é muito bonita. Essas capas da Carambaia. Falei no meu último vídeo sobre capas. E tem vários desses autores. Eu li alguns dos contos, mas... Enfim, agora que eu tô com o YouTube, as desvantagens é que ler livros de contos acaba ficando menos atraente, porque resenha de livro de conto não vai ter, assim, 1/10 da recepção de uma resenha de livro romance, porque ninguém nunca vai procurar o nome desse, o Cine Relógio no YouTube. As pessoas vão procurar José de Alencar Senhora e vai aparecer os vídeos. Então, livros de contos são mais difíceis de conciliar. Mas, enfim, não sei porque eu tô falando disso. Outra compra que eu fiz no começo do mês, isso, no começo do mês já terminei de ler, e já vai sair a resenha logo mais. Vai demorar aí uma semana, ou um pouco mais, mas vai sair. E que eu nunca tinha lido nada dessa autora, nada, e é uma vergonha absoluta você ter um canal para falar de literatura clássica, você nunca ter lido disso, eu sei disso, não me martirizem. Que é isso aqui. Nunca li, Orgulho e Preconceito. E decidi ler. Minha mãe gosta demais disso aqui, mas é tanto que ela gosta que, assim, me criou bode, assim, preguiça, sabe? Minha mãe gosta tanto disso aqui, ela só fala disso aqui, ela só lê isso aqui, que me dá aqueles, será? Mas agora que eu não moro mais com minha mãe, etc e tal, ela não fica assistindo o filme o tempo todo, me deu vontade de ler, eu li, eu amei, assim, é muito legal, é muito divertido, tem muitas ideias para falar sobre esse livro e, enfim, e aguardem a resenha. Eu comprei nessa edição da Oxford World Classics. Quem me segue no canal sabe que eu sou um penguiner, eu sou um cara da Penguin Classics, eu não sou um cara da Oxford World Classics, mas resolvi testar, ver como era o Jane Austen deles, e cheguei à conclusão de que eu realmente sou um cara da Penguin, porque é muito ruim essa edição, em termos físicos eu achei ruim, eu não acho que... Eu li o Morro dos Ventos Vivantes, que é mais longo, e o Orgulho e Preconceito. O Morro dos Ventos Vivantes até que tá inteiro. Esse aqui ficou horroroso, ele fica gordo aqui, o papel é ruim, apesar de ser amarelado, ele parecer um papel melhor, ele não é um papel melhor. A tinta, eu não tô zoando, você passa a mão, a tinta sai das letras, ele borra inteiro, o livro fica todo borrado. Tem muitas linhas por página, muito mais do que qualquer livro que eu leia, ainda mais porque tem nos apêndices, tem a letra ainda menor, é bem desagradável. Eu acho que a edição da Penguin do Orgulho e Preconceito é bem maior do que essa edição, acho que ela tem mais ou menos o tamanho do Morro dos Ventos Vivantes. E eu não gostei tanto da introdução, achei a introdução ruim, não achei ruim, eu achei chata, não consegui ler a introdução. Achei, assim, aquela coisa, aquele jargão da academia americana e inglesa dos anos 2000, aquela coisa que só faz pergunta e não quer dizer nada. Eu achei uma chatice. As notas são boas, mas não são excepcionais. Eu gostei muito mais dos Penguins, então provavelmente eu não vou ler mais coisas na Oxford World Classics. Eu achei a qualidade do livro física pior, a capa, ela não é tão bonita, a capa é feia, tipo, não dá pra comparar. Mas tava na promoção na Amazon e tal, tinha uma promoção legal. Eu comprei isso, eu comprei um presente pra um amigo também, e aí saiu em conta, mas me arrependi. É isso, só que eu comprei de romance. Se você só quer saber de romance, pode sair do vídeo que não tem mais nada que eu acho que vai te interessar muito. Não vou julgar, você tá tudo bem. Agora o resto são as minhas coisas de nerd mais esquisitas. E tem Dante também, que é... Talvez vocês gostem de ver Dante, mas no geral são coisas de nerd. Um que eu comprei no sebo, na verdade minha mãe me deu de presente, porque a gente foi no sebo, a gente faz chinês juntos, faço eu e minha mãe, a gente tá fazendo chinês, começamos a fazer chinês. E aí tem um sebo perto do chinês. Aí fui lá, aí minha mãe perguntou, você quer alguma coisa? Eu falei, vi isso aqui, ela me deu de presente. Aí... Meu sebo... Nova Pura Poesia, fica lá no Ipiranga, acho. Isso. Tipo, eu não sei direito aquela região de São Paulo, não conheço nada. Mas acho que é Ipiranga que fala. Eu sei que existe Ipiranga, digo, mas no sentido, eu acho que sempre está no Ipiranga. Acho que aquele bairro é Ipiranga, mas pode ser, sei lá, Moca. Não sei, é tudo meio a mesma coisa pra mim. O que eu comprei? Bem específico. A História Romana, do
Cassiodione em italiano, eu não sei como é em português. Não sei se alguém já traduziu o nome desse cara para português. Eu acho que é Dio, ou Dios. Não sei como é que fala em português. Em grego é... Eu não sei como é o nome do cara em grego, gente. Mas enfim, o Cássio aí, ele fez um livro enorme, em vários volumes, na Antiguidade. Isso aqui é um livro da Antiguidade. Falando sobre a história da Roma, do Império Romano, da República Romana, essas coisas. Chegou incompleto. Chegou dos livros 36 até o livro, sei lá, 50, 60. Acho que até o 60. Deixa eu ver. Chegaram até nós os livros 36 ou 60. E vai contando a história de Roma. Ele não é escrito em latim, ele é escrito em grego. E tem poucas edições de qualquer editora, é uma coisa bem específica, bem rara. Você tem os grandes historiadores romanos, a gente tem fatias de tudo, né? A gente tem fatias do Tito Livio, que é o grande historiador romano que conta toda a República. A gente tem algumas fatias, a gente tem a parte do Hannibal, que invade a Itália com os elefantes, tem isso. Tem a fundação de Roma também. Tem isso, você tem o Tácito, que eu já falei aqui, você tem o Suetônio, que não é exatamente história, é a biografia dos... Você tem o Plutarco, que também são biografias. Você tem toda a história de Roma, você reconstrói com fatias de diferentes historiadores. Aí você tem a história augusta também. Tem milhares de coisas. E uma dessas coisas é a história romana do Cassio Dio. É difícil de achar. Essa é uma edição italiana, ela é bilíngue. O grego está numa fonte minúscula. É sofrível, mas dá para ler. E é isso, vai contando a história de Roma. Esse aqui começa com, eu acho que a época do Pompeu e o começo do consulado de César. E ele vai, nos próximos volumes, vai ter a morte de César, vai ter toda a guerra civil antes do fim da República Romana, é bem interessante. E do sebo tem outros volumes, provavelmente eu vou passar lá depois, e foi bem baratinho. E vou comprar os outros volumes. Eu não sei se eu vou ler isso aqui em grego, é bom para treinar o grego, porque é um grego relativamente fácil. Eu tô estudando grego também. E, enfim, é difícil pra caramba, né? Não é fácil, mas dá pra treinar e tal. Mas tem a tradução em italiano, e eu não sei se vale o esforço de ler isso aqui inteiro em grego e todo o trabalho que envolve. Eu acho que faz mais sentido ir lendo a parte em italiano. Pode ser que eu leia e vá soltando as resenhas, mas é uma coisa muito específica e muito difícil de encontrar. Coisas de nerd, como eu disse. A próxima categoria são livros sobre Dante e de Dante. Na verdade, é livros sobre Dante e Dantes. Quem me acompanha aqui no canal sabe que Dante é um hiperfoco do momento, de sempre, na verdade. Já tem um vídeo, já fiz uma resenha da minha releitura da Divina Comédia, já fiz um vídeo de introdução a Dante, e eu estou preparando há 10 mil anos, mas vai sair, gente, com paciência, uma leitura do primeiro canto em italiano, explicando como funciona. Vai ser um vídeo bem megalomaníaco, mas vai sair, e vai ficar legal. Mais umas 2 semanas, talvez, porque não só tem que fazer toda a preparação do vídeo, eu tenho que traduzir a Divina Comédia, o primeiro canto, porque não dá pra usar a tradução de alguém, eu preciso usar a minha pra explicar o que eu vou usar. E eu tô fazendo 2 traduções ao mesmo tempo, tô fazendo uma literal e tô fazendo uma paráfrase, pra o negócio fazer sentido. Vai ficar legal o vídeo, vai ficar muito legal. Eu não sei se tá ficando viável fazer do canto inteiro, do primeiro canto inteiro, talvez eu fatie ele, quem sabe. Acho que talvez seja mais prático, mais viável. Mas assim, tá dando um trabalho desgraçado, eu tô vendo 1000 edições comentadas, dicionários, gramáticas, todo tipo de coisa. Mas não só tem todo esse trabalho envolvido, tem o trabalho de como é que eu vou gravar isso, porque eu tenho que fazer a alternância da tela do computador para a câmera do celular, porque eu vou ler as coisas conforme eu vou discutindo. Então tem uma logística aí que eu tô estudando, já vi os vídeos, já vi como faz, mas eu preciso sentar e fazer, entendeu? Me dar um trabalho. Mas muito bem, Dante. Eu comprei, assim, no surto, fiquei com muita vontade de ler, essa biografia da Companhia das Letras. Não é da Companhia das Letras, é originalmente da editora La Terza, que é uma editora italiana muito boa, do Alessandro Barbeiro, que é um cara muito famoso no YouTube, nas redes, um historiador. Eu tinha poucas expectativas para isso aqui, porque eu achei que ele podia ser um pouco raso. Muito pelo contrário, é bem denso, mas não é impenetrável. Só que é uma visão de historiador, não é uma visão, não é um livro de crítica literária assim de longe, não é uma biografia no nosso sentido, não é como a da Barbara Reynolds, a famosa biografia da Barbara Reynolds do Dante, que é mais uma biografia, você lê como uma biografia, é mais um livro de história, um livro de investigação histórica, e ele busca um pouco
dissolver alguns mitos e algumas concepções, alguns enganos que eram feitos a respeito da figura do Dante. Enquanto ele, sendo um historiador, coisas que ele sabe sobre aquela época e que ele acha que críticos literários e especialistas em Dante não conhecem tanto sobre a época. É muito bom, tem uma qualidade muito boa. Não é exatamente o que eu queria ler, eu queria alguma coisa que fosse um pouco mais crítica literária, um pouco mais sobre a obra do Dante. Ele quase não fala da obra do Dante, ele não discute a obra do Dante, a não ser enquanto a obra do Dante dê luzes sobre a figura histórica do Dante. Ele tenta reconstruir como era a vida da época, como é que era, onde o Dante, eu acho que uma das grandes preocupações era qual era a posição social do Dante na sociedade florentina, uma coisa que ele demora bastante, questão de dinheiro, questão de como eram os bens do Dante quando ele foi exilado, o que aconteceu, tem todas essas questões. Eu não terminei de ler, mas é legal, eu tô aprendendo bastante. Achei específico isso ser traduzido para o português, não sei se isso daqui vendeu bem. Infelizmente a Companhia das Letras usou aquele soft touch horroroso, então esse livro daqui a uns anos vai estar nojento de manusear, mas paciência. E aí nós temos as Divinas Comédias, que eu comprei. Comprei essa aqui, eu já mostrei aqui no YouTube, eu acho. Ou não? Acho que não. Que é a Divina Comédia inteira, em tijolinho, muito simpático. Essa é uma edição clássica, edição muito famosa, que é do Giuseppe Vandelli, que ele trabalha em cima do comentário de um outro especialista, que é o Commento Scartaziano. Não é o nome do cara, é o nome do comentário. Eu não sei qual é o nome do cara, eu sei que é Scartazzi alguma coisa. E é muito sério, é uma edição muito séria, muito... Scartazzini. É uma edição muito séria, muito clássica, pode ser um pouco datada, até pode ser, porque ela é antiga, ela, sei lá, acho que é dos anos 40, por aí, ela não segue o texto mais recente, enfim, coisas que vocês assistirem meu vídeo de introdução do Dante, vocês vão entender. Mas é muito boa, e é muito prático, é muito gostoso você ter a Divina Comédia inteira num volume só. Então eu tô lendo dessa edição, tem muitas notas ótimas, muito boas. Aqui o livro, né? Eu tenho que ficar segurando o livro, eu sempre esqueço, porque vocês dão uma bronca enorme. É muito boa, muito legal. Tava meio caindo aos pedaços, eu tive que passar um durex para o livro ficar inteiro, porque é bem antigo. Comprei num sebo, foi bem baratinho. Maravilhoso, muito legal. Que mais que eu posso falar? Tem um índice de rimas no final da Divina Comédia inteira, isso é muito bom também, muito bom. Recomendo muito essa edição, se você quiser ler em italiano e não tiver muito dinheiro, você pode comprar a Divina Comédia inteira nessa edição. Acho que tem outros vendedores na estante virtual ou coisa do tipo que vendem, não é uma edição rara, mas é uma boa saída. Não é fácil, né? Porque é o italiano antigo, os comentários não são comentários didáticos, não são comentários assim, isso não é tipo No Fear Dante, é uma coisa mais séria, eles são um italiano mais sofisticado, não é tão fácil assim, mas dá. E é bom ter, se você gosta muito da Divina Comédia e só tem dinheiro para ter uma edição italiana, eu acho que dá para recomendar essa. Mas enfim. E aí eu comprei também, esse foi o melhor achado do ano, achado de sebo, eu acho, que foi esta edição maravilhosa da Einaudi, só do Inferno. É uma edição bem cara, ela custa 60 euros nova, eu paguei 90 reais em sebo. Quase tive um troço, assim, quando eu vi isso aqui, porque eu queria muito essa edição. Infelizmente, o cara que comenta, que é o Saverio Bellomo, ele faleceu, e ele não terminou de comentar o Purgatório, que foi publicado junto com o auxílio de outro especialista, mas ele nunca chegou a fazer, e nunca vai fazer o Paraíso. É uma pena, porque esse comentário, essa edição comentário do Inferno é espetacular. Eu acho que os comentários que eu li, eu acho que é talvez o melhor. Ele é bem sucinto, se vocês compararem com aquele, ele é bem sucinto, ele não tem a mesma quantidade de notas, de coisas do tipo, mas são notas muito inteligentes. O Saverio Bellomo é um grande especialista nos comentários antigos do Dante, os comentários já do século XIV, e ele faz um show aqui. Ele tem não só as notas acompanhando o texto, mas ele tem uma nota conclusiva ao final de cada canto e uma nota introdutória no começo de cada canto. As notas conclusivas são muito boas, elas comentam os aspectos poéticos, os aspectos mais da linguagem. Isso é mais raro de você encontrar nesses comentários, uma apreciação
entre aspas, estética ou poética do texto. Enfim, se tornou a minha edição de referência. Muito boa, muito boa. Uma pena que eu nunca vou ter ela inteira. Ninguém nunca vai ter ela inteira, porque é muito boa. E é dessas edições, que eu acho muito legal, que elas vinham com... Ela veio toda dobrada. O papel todo dobrado, né? Então você tem que ficar cortando. E eu achei uma experiência de leitura muito divertida, assim. Ir lendo o Inferno, descendo o Inferno e com uma espátula, eu peguei uma espátula de bolo e ficar lá abrindo as páginas. Eu acho massa esse tipo de coisa. E o papel é muito bom, uma edição em termos de física muito boa. Esse é o tipo de edição assim, que eles vendem, mas claramente é feito para você reencadenar e refilar e tal. Como eu sou pobre, vai ficar assim. Mas é uma edição muito boa. Mostrar as capas dos livros que eu tava falando, que são mais difíceis de achar, só para vocês não ficarem me atormentando nos comentários. Enfim, acho que a maioria não precisa ficar parando para mostrar, mas pelo menos esses, que eu acho que são mais as edições, para vocês não... Enfim, paciência, né? Tô sendo bonzinho hoje. No meu vídeo de apresentação do canal, eu meti um pau em quem manda esses comentários, assim, de segurar parado os livros. Mas hoje eu tô bonzinho, eu tô em paz com a vida. Então, ixi, acho que me cortei com o papel. Que saco. Então tá tudo bem. Muito bem, aí nós entramos na última categoria dos livros, que são coisas para loucos de nerds de línguas. Quem me segue no canal já sabe que eu gosto de estudar línguas e tem toda essa parada. Tava falando sobre o grego, que eu tava estudando grego e tal. Eu uso o Aprender do Grego, que tá longe e tá cheio de livro em cima, então não vou pegar para mostrar para vocês. Mas eu uso o Aprender do Grego da Odisseus, é um ótimo livro para aprender grego, tem português e tal, mas eu fiz ele uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, e eu parei no final. Eu fiz, sei lá, eu acho que ele tem 16 ou 20 lições, eu fiz até a 13, a 14. Eu quase terminei, mas aí eu peguei um trabalho que eu tava trabalhando muito, larguei e tal. E tava sendo sofrido de retomar, porque, enfim, você não quer ter que refazer tudo que você já fez, né? Fazer as mesmas lições, é insuportável, é muito chato. Por mais que você tenha esquecido muita coisa, você quer revisar de outro jeito. Então eu tava meio na dúvida de como é que eu vou revisar. E aí eu fui no Sebo e eu achei isso aqui. É um livro famoso, que é um livro que... Vamos lá. Quando você aprende grego no Aprendendo Grego, que tem em português, você usa você aprende o grego ático, que é o grego do século 4 e 5 a.C., que é o grego utilizado por Platão, por Aristóteles, pelos tragediógrafos, assim, enfim, pelo Xenofonte, que é um cara importante, enfim, usado por toda uma galera. É o grego padrão, assim, para você aprender. E aí você tem 2 caminhos. Você pode ir pro grego do Novo Testamento, que muita gente faz isso. Muita gente aprende grego para ler o Novo Testamento. E de lá, se você tiver essa cabeça de nerd, você pode também entrar no grego bizantino, que não é tão difícil assim. Nem sei se existe o termo bizantino. Normalmente você fala o grego koiné, você pode ir para frente. Ou você pode ir para trás. E aí você pode encontrar os dialetos dos poetas arcaicos, os dialetos dóricos, essas coisas todas que eu não entendo tão bem. Então, sei lá, Safo, Alckmin, Arquíloco, toda essa galera era um dialeto um pouco diferente do ático. E se você for mais para trás, você vai encontrar, naturalmente, o Homero. Normalmente, você aprende o grego ático e aí você faz as suas... Você transiciona de grego. Agora, para revisar, e eu sempre quis, um dos grandes motivos para eu ler grego foi ler Homero, mais do que qualquer outra coisa. Ler Homero e os tragediógrafos. Platão e Aristóteles, por mais que eu goste muito de Platão, não sei se eu gosto tanto assim de Aristóteles, mas por mais que eu goste muito, nunca foi aquela coisa, eu quero ler isso no original. Agora, Homero, poeta, sim. Então, eu estudava o grego ático, mas eu queria ir pro grego homérico logo. E aí peguei esse livro que ele faz o inverso, ele começa no grego homérico, ele propõe você aprender o grego homérico para depois ir pro grego ático. E aí o que eu tô fazendo? Tô seguindo esse texto, esse livrinho, e revisando ao mesmo tempo o Aprendendo Grego, as coisas que eu esqueci. Tô fazendo do começo, porque ele tem infelizmente muda relativamente bastante. Não sei o quanto, mas assim, é a diferença mais ou menos aí entre inglês do século XIX e inglês de Chaucer, eu acho. Tem uma diferença assim bem considerável.
não são tão mutuamente inteligíveis, o grego homérico e o grego ático. Tem um pouco, sei lá, tem aí uns 3 séculos de diferença, tem boas diferenças. Mas é muito legal. E aí esse livro, que é incrível dele, é que ele vai te ensinando. Cada lição você vai lendo 5 versos da Ilíada, do primeiro canto da Ilíada. E até o final do livro, quando você terminar toda a matéria, você vai ter lido todo o primeiro canto da Ilíada. E aí você vai estar pronto para ler os outros. E aí tem um vocabulário, tem lições de gramática e tal. São lições bem fáceis, eu estou fazendo todas, tá sendo ótimo. E tá sendo muito legal. Aqui, eu vou mostrar para vocês. Você tem os 5 cantos que você lê, você tem que fazer a escansão com os ritmos. É bem difícil fazer a escansão, mas depois você pega jeito e fica mais fácil. Tem as coisas de gramática e tem o vocabulário que você precisa decorar. E é muito bom de você decorar o vocabulário desse jeito, porque você associa junto com os versos. E ele faz a recomendação nesse livro de que você tem que decorar os versos. E é muito bom se você decora, porque você aprende o ritmo da coisa e você assimila o vocabulário no contexto. E isso é muito bom. Porque eu aprendo o grego, ele tem os textinhos, que são muito adaptados, não são textos originais como esse aqui, e muito adaptados, e você não vai ficar decorando os textos, e você não vai lembrar dos textos que você passa. Aqui não, você vai decorar os textos, porque é fucking Homero, sabe, o maior poeta da Grécia. Você vai querer decorar, é lindo. E funciona muito bem. Como as primeiras, acho que 14 lições são sem o Homero, ele faz uma introdução, tal, algumas coisas básicas, mas a partir da lição 14 começa os versos. Como tem coisas nos versos que ele ainda não explicou e são mais densas gramaticalmente, ele faz umas notas de rodapé, e aí ele te explica. Como eu já estudei o grego quase todo, eu quase sei tudo que ele tá falando aqui, então não é tão difícil. Mas grego é muito difícil, né, por causa dos verbos. As pessoas sempre falam, em todo lugar, ai, como os verbos do português são difíceis. Cara, não são nada difíceis, bicho, não são nada difíceis. Tipo, os verbos do português são muito fáceis. São ridiculamente fáceis os verbos em grego. Tipo, isso aqui é um filme de terror verbal. Eu vou mostrar pra vocês as tabelas de verbos, infinito, não acaba. Tipo, começa aqui, são páginas de tabelas, de coisas que você tem que decorar, e é tudo um pouco, tem algum critério, tem alguma ordem, mas assim, é quase tudo um pouco aleatório também. Tem critério, tem uma ordem, não é tão difícil quanto pode parecer, mas é infernal. Os verbos são infernais, você morre estudando. Mas dá pra fazer, dá pra... E esse livro, eu vou ter que falar a verdade, é muito bom. Eu ouso dizer, pode ser uma heresia, que ele é um pouco melhor até do que aprendendo grego, nas prioridades do que ele te ensina, e nessa coisa de você ir decorando os versos e assimilando no contexto. Eu acho que tá funcionando muito bem, e eu tô curtindo muito fazer. Então, é isso. Quem sabe, se eu terminar esse ano, eu vou conseguir ler Homero. Aí eu faço uma resenha de 7 horas sobre a Ilíada, depois de ter lido a Ilíada inteira em grego. Mas acho que não é tão viável assim. E por fim, para terminar o vídeo infinito, livros de chinês. Porque, como eu disse, eu e minha mãe estamos aprendendo chinês, e eu, obviamente, vou usar isso como desculpa para ficar comprando livros sobre China e sobre chinês. Primeiro, que eu comprei ontem, que eu estou sentindo falta, um livro sobre história chinesa. Comprei esse livro aqui no Sebo do Messias, paguei R$15, bem baratinho. É um livro sobre civilização chinesa. Comprei sem ter muita ideia do que se tratava. Meio problemático, porque é o seguinte, foi escrito isso aqui em 1940 e qualquer coisa. 1900 e... cadê? Em 1929 foi escrito isso aqui. E ele fala sobretudo sobre as primeiras dinastias, a era pré-imperial. Que a China se tornou império em 221 a.C. Antes disso não era um império. Tinha as dinastias, mas era feudal, e eram reinos, um surto. Mas ele fala dessa época mais antiga. E assim, em 1929 não se conhecia nada sobre isso. Se conhecia o que chegava até, enfim, se conheciam os livros, né, os livros históricos, as histórias antigas, se conhecia essas coisas, mas em termos arqueológicos não se conhecia quase nada. Não tinha os famosos exércitos de terracota, não tinha os bronzes, até tinha, mas tinha muito menos, os bronzes da dinastia Shang, bronzes da dinastia Zhou, os bronzes da dinastia sei lá que porra, não tinha essas coisas, não tinha nada disso. Não tinha os sinos, os famosos conjuntos de sinos, não tinha nada disso. Tinha
os textos. E aí comecei a ler e tal, é legal, mas tá muito datado isso aqui, muito datado. Assim, você tem descobertas arqueológicas que reviraram isso aqui. Mas é um livro, pelo que eu vi, muito importante, muito clássico. Não sei se vou ler inteiro sozinho. Vou esperar talvez eu ter mais livros sobre o assunto. E aí eu vou complementando a leitura, porque eu acho que tem muita coisa interessante, porque ele faz uma análise muito aprofundada sobre os textos históricos e sobre, enfim, todo o material histórico. Vamos ver. Deixar para os próximos capítulos. E aí nós temos chinês. Comecei a aprender e eu preciso da porra de um dicionário. Eu não consigo aprender uma língua e não ter livros, não ter dicionários. Eu acho desesperador. Tudo bem que eu tô fazendo, tem a turma, mas assim, eles te dão as recomendações assim de usa o dicionário no celular, usa não sei o que no celular, usa não sei o que lá no celular. Cara, não funciona pra mim. Até posso tentar, eu faço um esforço grande, mas eu preciso da coisa física. Por uma questão assim, vamos ser sinceros, em 2026, todo mundo tá tendo problema de concentração. Eu também. Se eu tento estudar alguma coisa que eu gosto com o celular do lado, eu vou abrir e vou ficar vendo o Instagram. Eu vou abrir e vou ficar vendo a porra do YouTube. Vou ficar vendo essas coisas. É o inferno, mas eu vou ficar vendo. E eu não consigo me concentrar. É um inferno. Então eu não gosto de ficar com o celular. Eu não gosto de ter que ter o dicionário no celular. Me irrita. O tamanho do celular me irrita. A minha mão fica toda torturada tocando naquelas teclas. Me irrita muito. Fica assim o dia inteiro. Fica com tendinite. Aí você vai pra academia, você puxa ferro. Dói, porque você ficou o dia inteiro mexendo naquela porcaria do celular. Eu não gosto, eu realmente não gosto. Não gosto. Eu prefiro gastar dinheiro com papel e foda-se. Então eu tava precisando de um dicionário chinês. E as opções não são muito boas. Não tem grandes dicionários de chinês disponíveis. Eu comprei esse na Amazon. Desculpa, vou ter que mostrar a lombada, porque o título não serve pra nada. Mas o título tá dizendo exatamente o que tá escrito na lombada. Zhongwen. O que é isso aqui? E tem umas outras coisas que eu não sei ainda. Zhongwen, coisas. Chinês, caracteres chineses. Tem alguma coisa escrita em chinês aqui que eu ainda não aprendi a ler. Inteiro. Mas é um livro é um dicionáriozinho. É publicado pela Yale. Ele é muito bom. Eu já vou explicar como funciona, e vocês vão se divertir entendendo como funciona o dicionário chinês. Não sei se alguém já teve a reflexão de como é que funciona o dicionário chinês. Eu vou explicar. Só que ele tem um problema, que é o seguinte. A impressão é realmente muito ruim. E ela não tem a definição necessária para imprimir os caracteres. E às vezes, não é sempre, mas muitas vezes, infelizmente, o caractere fica todo manchado. Fica uma mancha de tinta e fica ilegível. Tipo, aqui tá ilegível isso aqui. E não foi barato, foi R$130 esse livrinho. Fiquei meio puto com isso. Fiquei bem puto, pra falar a verdade. Me parece que é um problema dessa edição, porque eu vi num sebo um igual, bem mais caro, tava R$200. Mas não tinha esse problema, tava legível. Não vou comprar outro igual, porque, enfim, foda-se. Mas dá pra usar. Mas achei ruim. Só que qual é o problema? O negócio do dicionário chinês, que é o drama dos dramas. O chinês, como vocês sabem, são símbolos, são ideogramas, que não são ideogramas, né? São pictogramas, ideogramas, enfim, são caracteres. Né? E que caracteres vocês podem pensar que é tipo uma letra. Não é uma letra, é um símbolo. Um negocinho. Como é que você acha aquilo no dicionário? Você olha o símbolo, você nunca viu aquele negócio na sua vida antes. Como é que você acha aquilo no dicionário? Você não tem nenhuma referência sobre aquilo. Você tem um monte de traços. Como é que você acha aquilo no dicionário? Muito bem. Dá pra achar, porque tem radicais. Você tem alguns traços básicos que constroem os caracteres. Então você tem, no começo do dicionário, uma lista de radicais. Qual é o problema? Cada caractere tem, em média, uns 2 ou 3 radicais. Tem vários radicais. E aí cada dicionário vai escolher onde vai enfiar cada caractere. Você vai ficar num radical tal, vai ficar num fulano tal. E varia. A ordem dos caracteres varia. É um inferno, você tem que ficar procurando o mesmo caractere em 3 lugares diferentes. E se você não achar, você vai ter que contar a quantidade de traços. E tem um jeito certo para contar, você tem que conhecer como são escritos para conseguir contar. Tipo um quadrado. Você vê um quadrado em chinês, ele não tem 4 traços, ele tem 3. Porque o chinês ele vai fazer isso aqui. Ele não vai fazer 1, 2, 3, 4. Ele vai fazer 1, 2, 3. Então você tem que saber disso. Isso para vários outros desenhos. Infernal, né? China é infernal. E aí você tem que achar essa desgraça no dicionário, é um inferno. Tem os dicionários online que é muito mais fácil. Você tira uma foto
Ou você desenha e ele acha. Mas como eu disse, eu não quero ficar no celular, eu não quero depender do celular, eu quero ficar longe do celular, eu quero que o celular se exploda. Então eu tenho que comprar o físico. Não é fácil de achar, eu estou usando, não é fácil. Essa edição, ela é legal porque ela faz uma genealogia, ela não só coloca em ordem de radicais, mas ela faz uma genealogia, ela mostra como os caracteres derivam um dos outros, e quando tem a entrada no dicionário do determinado caractere, ele diz quais são as coisas que constituem o caractere. Normalmente os caracteres chineses, a maioria, tem um elemento semântico, quer dizer, o de significado, e um elemento fonético. Então, por exemplo, chinês tem várias palavras que é a sílaba ma, com diferentes tons, ou às vezes no mesmo tom. Uma delas significa cavalo, e a mais simples, ou a mais comum, tal. Normalmente vai se usar o símbolo do cavalo, que é um símbolo simples, para os outros mas, independente do significado, né? Então ele vai emprestar um componente fonético para os diferentes caracteres. Então, ma é cavalo, ma é mãe. Então, mãe em chinês, se você for olhar o caractere, é mulher-cavalo. Não é que significa que a mãe é uma cavalo, não é isso, mas quer dizer que a mãe é uma mulher, e esse é o elemento semântico, o elemento que dá o significado ao caractere, e um elemento fonético, que vem do cavalo, porque ma vem de... é próximo de ma, que é enfim, cavalo. Não sei se dá pra entender o que eu tô falando, mas... Enfim, eu tô me divertindo com o chinês. E aí, você tem que entender isso um pouco, e você tem que começar a se familiarizar. Esse dicionário, como eu disse, é legal porque ele te dá ele te explica isso, e aí você tem a complicação de que você sabe o caractere, o que ele significa, mas você precisa também saber as palavras que são feitas a partir do caractere. Porque esse dicionário tem tudo direitinho. Ele tem vários índices no final, tem um índice por pinyin, que é a transcrição para letras, enfim, ocidentais, com, enfim, alfabeto. Como é que soa o caractere, ele tem isso. Tem um índice em inglês, se você sabe o que quer dizer um caractere, você consegue achar ele, o que ele quer dizer em inglês, você consegue achar. E tem um índice de ordem de caracteres também, de número de traços. Se você não achou o radical, você conta quantos traços tem, você vai num índice horroroso no final, que tem, sei lá, 200 caracteres por número de traços, e você acha a porcaria do caractere. Enfim, é um mundo, né? É um mundo. E aí, esse dicionário é bem básico, ele é para o chinês moderno. Eu quero outros dicionários. Tô vendo, tô estudando várias opções. Não é fácil de achar dicionário de chinês. Não é fácil, é bem difícil. Chinês é um inferno, é difícil. Mas vai começar, enfim, nos próximos book hauls provavelmente vai ter um monte de coisa de chinês, você não tem que me aguentar falando disso por muito tempo. Se preparem. Mas enfim, dicionário e tal. E obviamente, eu estou estudando chinês, mas eu obviamente não estou com... Meus olhos não estão brilhando por causa do chinês moderno. Eu não quero ir para a China e pedir comida. Não quero isso. O que eu quero é ler coisas antigas em chinês. Então eu tô querendo estudar o chinês clássico. E aí eu comprei isso aqui na Amazon, tava bem barato. Eu paguei, acho que R$60. Foi barato. Chinês clássico para qualquer pessoa, né? Tipo, chinês clássico para leigos. Muito simpático, bem basiquinho. Mas é um livro que vai te ensinando a ler, enfim, alguns pequenos trechos de Confúcio, umas coisas assim, vai te explicar a gramática, vai te dar uma lista de vocabulários, e é isso, você vai treinando. Vou fazer esse livro, aí eu sempre falo pra vocês que ele chegou faz pouco tempo aqui em casa, não tá nem há uma semana, eu já tô devorando o negócio, porque eu sou assim. Mas aí eu vou querer uma coisa mais avançada. São um pouco caros, eu tô na dúvida entre um da Harvard, que eu acho que é o que eu vou pegar, e um da Oxford, que eu acho que é um pouco avançado demais para mim. E é isso, vou começar a estudar o chinês clássico junto com o chinês moderno. E aí tem o drama, que os dicionários, por exemplo, esse dicionário, ele até diz quando a palavra é arcaica e qual é o significado original da palavra arcaica, mas mudam os significados das palavras modernas, dos caracteres. Os caracteres são os mesmos, mas muda o significado do moderno, do chinês moderno, para o chinês clássico. E aí você tem o chinês clássico, mas aí você também tem o chinês literário. Enfim, chinês medieval, é um inferno na Terra. E eu vou entrar nesse inferno. Eu quero muito ler poesia da dinastia Tang. Não, é Tang, sei lá como é que fala, ainda tô aprendendo a falar as coisas, então sejam lenientes. Mas enfim, a poesia da dinastia, em português a gente fala Tang. Então, dinastia Tang.
Quero aprender a ler e tal, mas não é exatamente chinês clássico. Enfim, um inferno. Se alguém conhecer muito desse assunto, comenta, me dá algumas dicas. Porque, enfim. Eu tenho medo de chegar pra professora no chinês e falar, tô aqui por causa do chinês clássico. Eu não tô aqui pelo chinês clássico, eu quero aprender o chinês moderno também. Tem muita coisa de chinês moderno que eu vou querer ler, muitos livros sobre, sei lá, história da arte, sobre as coisas que eu gosto. Enfim, e também porque é bom saber chinês, eu acho que talvez me dê um trabalho bom em algum momento da minha vida, não sei. Latim nunca me deu trabalho nenhum bom, mas chinês talvez me dê. Então também tem isso, mas fico meio sem jeito, assim, de chegar e ficar falando com a Lao Shi sobre... Eu tenho que fazer o desenho dos tons para conseguir pronunciar certo. Enfim... Esqueci. Falar que eu tô na brisa do chinês clássico. Então, sei lá, dicas e coisas do tipo. Eu quero fazer as duas coisas ao mesmo tempo, chinês clássico e moderno. Eu já vi qual dicionário eu vou querer de chinês clássico, que parece que é o único que existe que não é chinês, que é um dicionário em inglês, carinho, bem caro. Então, apoiem meu canal, me deem dinheiro para poder comprar um dicionário chinês clássico, esse vai ficar muito feliz. Mas é isso. Vão ser alguns anos aí estudando chinês. Provavelmente em algum momento eu vou querer estudar japonês, eu tô vendo que claramente alguma hora eu vou querer estudar japonês também. E é isso, eu me enterro vivo e, sei lá, me explodo, porque não sei como vai caber tanta coisa na minha cabeça. Não sei como cabe tanta coisa na minha cabeça. Eu sinto cada vez mais que eu preciso estudar essas coisas escabrosas, tipo grego homérico, Dante. Menos espaço fica na minha cabeça para coisas que eu realmente importam, assim. Coisas que eu preciso comprar no meu dia a dia, eu esqueço tudo isso. Não sei se vocês acessam, né? Achar que eu sou louco. E de fato eu sou louco mesmo, entendeu? Eu sou realmente completamente louco. E aí eu vou esquecendo as coisas, as pessoas falam os nomes delas, mas se apresentam, eu esqueço. Já aconteceu, assim, de fazer encontro com pessoas do Tinder, eu não sabia o nome da pessoa. Eu chegar no encontro e falar, qual é o nome dessa pessoa? Eu não sei, eu esqueci. Esqueci, isso é Rodrigo, é Rodolfo, é Rogério, eu não sei. Porque é isso, minha cabeça fica enfiando as coisas mais inúteis do mundo. E o que importa, assim, saber o nome da pessoa com quem você tá falando, não lembra. Enfim, é um monte de coisa que eu esqueço no dia a dia e, enfim, é isso. Mas é isso, eu me divirto. O importante, eu acho que vou terminar todos os meus vídeos com isso. O importante é se divertir. O resto é resto, mas o importante é se divertir. É isso o vídeo. Era pra ser um book haul, eu só descompensei completamente e fiquei falando sobre as coisas mais arbitrárias do mundo. Paciência. Paciência. Eu tô meio estressado esses dias, e vocês devem estar percebendo, tô meio nervoso, tô meio perturbado. Enfim, questões pessoais, acontece. Então tenham paciência. É isso, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam, me deem livros de presente, eu não sou rico, apesar dos livros todos, eu não sou rico, eu aceito livros de presente. Muito obrigado pela fã, que eu não vou nomear por questões de segurança pública, privada no caso. Obrigado pelo presente, obrigado a todos, obrigado por estarem acompanhando o canal, obrigado pelo apoio e tudo mais. Se inscrevam, compartilhem, comentem, essas coisas todas. E tchau, boa semana e bom fim de semana.